Dom Afonso Henriques foi o primeiro rei de Portugal e ficou conhecido como o Conquistador. Nasceu por volta de 1109, em Guimarães, sendo filho de Dom Henrique de Borgonha e Dona Teresa de Leão. Em 1128, lutou contra a sua mãe na Batalha de São Mamede, proclamando a independência de Portugal e libertando-se da influência galega. Mais tarde, em 1139, após vencer a Batalha de Ourique, proclamou-se rei dos portugueses, dando início ao Reino de Portugal. Quando começou a consolidar o novo reino, Dom Afonso Henriques procurou reforçar a sua posição política através de alianças com outras casas nobres europeias. Decidiu casar-se com uma princesa estrangeira de sangue nobre, pertencente à Casa de Saboia. Assim, Dom Afonso Henriques casou-se com Dona Mafalda de Saboia, tornando-se esta a primeira rainha de Portugal. O reconhecimento oficial de Portugal como reino independente ocorreu após o reconhecimento papal concedido pelo Papa Alexandre III em 1179. Dom Afonso Henriques conquistou várias cidades aos mouros, como Santarém, Lisboa, Alcácer do Sal, Évora e Beja. As suas conquistas militares contra os mouros foram decisivas para consolidar o território nacional, estendendo o domínio cristão até ao rio Tejo. Incentivou a criação de mosteiros, igrejas e ordens religiosas. Dom Afonso Henriques morreu a 6 de dezembro de 1185, na cidade de Coimbra. A sua morte marcou o fim da primeira geração da monarquia portuguesa e o início de uma nova fase, com o reinado do seu filho, Dom Sancho I. Dom Sancho I, conhecido como o Povoador, foi o segundo rei de Portugal, governando de 1185 a 1211. Era filho de Dom Afonso Henriques, o fundador do Reino de Portugal e de Dona Mafalda de Saboia. Dom Sancho I casou-se com Dona Dulce de Aragão. O casamento teve um forte valor político, pois reforçou as alianças entre Portugal e a Coroa de Aragão. O apelido Povoador deve-se ao seu grande esforço em repopular e desenvolver o território português, especialmente nas zonas reconquistadas aos mouros. Dom Sancho I reforçou as defesas militares do reino e reconstruiu várias localidades importantes, como Guarda, Trancoso e Silves. Mandou fortificar estas cidades para proteger as fronteiras e garantir a segurança das populações que se iam fixando nessas regiões. Dom Sancho I morreu em 26 de março de 1211, na cidade de Coimbra, sendo sepultado junto do seu pai, Dom Afonso Henriques. Após a sua morte, o trono passou para o seu filho Dom Afonso II, que iniciou um novo período na história do reino. Dom Afonso II ficou conhecido como Gordo. Foi o terceiro rei de Portugal, reinando entre 1211 e 1223. Era filho de Dom Sancho I e de Dona Dulce de Aragão. Afonso II subiu ao trono em 1212, após a morte do pai, Dom Sancho I. Ele enfrentou um reinado marcado por conflitos com a nobreza e com o clero, devido à sua tentativa de centralizar o poder real e controlar a herança deixada por seu pai. Dom Afonso II casou-se com Dona Urraca de Castela em 1205 por motivos políticos e dinásticos. Durante o seu reinado, Dom Afonso II procurou reforçar a autoridade da coroa e centralizar o poder régio, limitando a influência dos nobres e do clero. Esta política levou a conflitos com a Igreja, devido à sua tentativa de reduzir os privilégios e os vastos bens eclesiásticos, o que acabou por resultar na sua excomunhão. Foi também sob o seu governo que surgiram as primeiras leis gerais do reino. Estas leis abordavam temas como a propriedade, a justiça civil e a administração pública, criando as bases de um Estado mais organizado e com regras comuns para todo o território. Dom Afonso II morreu em 1223, em Coimbra, devido à lepra, sendo sucedido pelo seu filho Sancho II. Dom Sancho II foi o quarto rei de Portugal. Reinou de 1223 a 1248 e era conhecido como o Capelo, porque, em criança, usava o hábito de frade franciscano. Era uma pessoa muito religiosa. Foi filho de Dom Afonso II e de Dona Urraca de Castela. O seu reinado foi marcado por conflitos internos, como as lutas entre a nobreza e o clero, e também por uma guerra civil com o seu irmão, o futuro Dom Afonso III. Dom Sancho casou com Dona Messia Lopes de Haro, mas o matrimónio seria anulado pelo Papa Inocêncio IV, devido ao parentesco próximo entre eles. Esta anulação foi um dos fatores que contribuiu para a crise política do seu reinado e para a sua destituição. A instabilidade política acabou por levar o Papa a retirar-lhe o apoio, nomeando o seu irmão, Dom Afonso III como regente. Em 1248, Dom Sancho II foi afastado do trono e exilado em Toledo, onde morreu em 1248. Dom Afonso III assumiu o trono português em 1248, após a deposição do irmão pelo Papa Inocêncio IV. Dom Afonso III foi o quinto rei de Portugal, reinando entre 1248 e 1279.
Ficou conhecido como bolonhês porque, antes de ser rei, viveu em França, onde foi conde de Boulogne, devido ao seu casamento com Matilde de Boulogne. Era o segundo filho de Dom Afonso II e de Dona Urraca de Castela. Dom Afonso III subiu ao trono em 1248, após destituir o seu irmão, Dom Sancho III, que enfrentava uma grave crise política e perdeu o apoio da nobreza, do clero e do Papa. Dom Sancho II foi obrigado a exilar-se em Castela, onde viria a morrer. Dom Afonso III teve um reinado marcado pela conquista definitiva do Algarve, consolidando as fronteiras de Portugal tal como as conhecemos hoje. Realizou também a transferência da capital de Coimbra para Lisboa, reforçando o papel político e económico da cidade, que se manteve como capital do país até aos dias de hoje. Dom Afonso III morreu em 1279, em Alcobaça. Foi sucedido pelo seu filho Dom Dinis, que subiu ao trono nesse mesmo ano. Dom Dinis foi o sexto rei de Portugal. O seu reinado foi um dos mais importantes da história portuguesa. Reinou de 1279 a 1325 e ficou conhecido como lavrador, pois incentivou a agricultura no reino. Era filho de Dom Afonso III e de Dona Beatriz de Castela. Casou-se com Dona Isabel de Aragão, mais tarde conhecida como Rainha Santa Isabel, famosa pela sua bondade e pelo milagre das rosas. Dom Dinis mandou plantar o Pinhal de Leiria para proteger as terras agrícolas e fornecer madeira para a construção naval. Fundou a primeira universidade portuguesa, a Universidade de Lisboa, que mais tarde foi transferida para Coimbra. Promoveu o uso da língua portuguesa em documentos oficiais, em vez do latim. Assinou o Tratado de Alcanises com o rei de Castela, que definiu as fronteiras de Portugal. Fomentou a cultura e a poesia, sendo ele próprio um dos mais conhecidos trovadores do seu tempo. Dom Dinis morreu em 1325, na cidade de Santarém, sendo sucedido pelo seu filho, Dom Afonso IV. Dom Afonso IV foi o sétimo rei de Portugal, ficou conhecido como Bravo, pela sua coragem. Reinando de 1325 a 1357. Era filho de Dom Dinis I e de Dona Isabel de Aragão. Dom Afonso casou-se com Dona Beatriz de Castela. O casamento tinha como principal objetivo aproximar Portugal e Castela, dois reinos que, na época, se encontravam frequentemente em conflito. Teve também conflitos com o seu filho, Dom Pedro, devido ao romance entre Dom Pedro e Dona Inês de Castro. Inês pertencia a uma família castelhana poderosa, o que causava tensões políticas e riscos de guerra entre Portugal e Castela. Temendo essas influências, Dom Afonso IV ordenou a morte de Dona Inês de Castro enquanto Dom Pedro ainda não era rei. Esse ato marcou tragicamente o seu reinado. Dom Afonso IV faleceu em 1357, na cidade de Lisboa, após um reinado de 32 anos, subindo ao trono o seu filho, Dom Pedro I. Dom Pedro I foi o oitavo rei de Portugal, reinando de 1357 a 1367. Ficou conhecido como justiceiro por ser um rei muito justo e severo. Era filho de Dom Afonso IV e de Dona Beatriz de Castela. Dom Pedro casou-se com Dona Constança de Castela em 1339. Este casamento foi arranjado politicamente para reforçar as alianças entre o Reino de Portugal e o Reino de Castela. No entanto, o matrimónio não foi feliz. Dom Pedro apaixonou-se perdidamente por Inês de Castro, dama de companhia de Dona Constança, o que acabou por desencadear uma das mais trágicas histórias de amor da história portuguesa. Dom Afonso IV, pai de Dom Pedro, temia que o relacionamento de seu filho com Dona Inês de Castro colocasse em risco a estabilidade do reino. Dona Inês era galega de nascimento, mas pertencia a uma família com fortes ligações à nobreza de Castela. Por essa razão, em 1355, Dom Afonso IV mandou executar Inês de Castro, mesmo contra a vontade de Pedro. Quando subiu ao trono, mandou capturar e executar os assassinos de Inês de Castro num ato de vingança pessoal que se tornou lendário. Apesar de alguns conflitos com Castela, Dom Pedro conseguiu manter a paz durante a maior parte do seu reinado, protegendo a independência portuguesa. O seu governo foi pacífico e próspero. Dom Pedro era conhecido por não tolerar abusos dos nobres nem injustiças contra o povo. Dom Pedro I é lembrado como um símbolo de autoridade e de amor trágico. Reza a lenda que, após subir ao trono, Dom Pedro mandou coroar o corpo de Inês de Castro, declarando-a Rainha de Portugal. Agora é morta, mas rainha. Dom Pedro I faleceu em 1367, na cidade de Estremoz, após um reinado de cerca de 10 anos. Com a sua morte, subiu ao trono o seu filho, Dom Fernando I.
Dom Fernando I foi o nono rei de Portugal. Ficou conhecido como Formoso devido à sua beleza física, reinando de 1367 a 1383. Era filho de Dom Pedro I e de Dona Constança de Castela. Casou em 1372 com Dona Leonor Teles de Menezes. Este casamento foi muito polémico, pois Dom Fernando já estava prometido à infanta Dona Leonor de Castela. Essa decisão causou tensões internas e conflitos políticos, levando à formação de uma forte oposição dentro do reino, entre a nobreza e o povo, que não simpatizavam com Dona Leonor Teles. Logo após subir ao trono, Dom Fernando tentou reivindicar o trono de Castela, alegando ter direitos de sucessão. Essa ambição deu origem às guerras fernandinas que envolveram Portugal, Castela e Inglaterra. Essas guerras foram mal sucedidas para Portugal, enfraqueceram o exército, prejudicaram o comércio e deixaram o país em crise económica. Nos últimos anos do seu reinado, o rei enfrentou descontentamento popular devido à influência da rainha Dona Leonor Teles e do seu conselheiro João Andeiro. Quando Dom Fernando morreu, deixou apenas uma filha, Dona Beatriz, casada com o rei de Castela. Esse facto provocou a crise de 1383 a 1385. Um período sem rei, que terminou com a ascensão de Dom João I, mestre de Avis, marcando o início da dinastia de Avis.